Olá, mais um programa Negros Online. Nós estamos ao vivo nas nossas redes sociais, na TV Zumbi, tudo juntinho, e também no Facebook. Trazemos hoje dois convidados que vamos aqui debater sobre as ações afirmativas na advocacia e as ações afirmativas trazendo a advocacia, um novo olhar jurídico sobre a temática étnico-raciais. Nós estamos com a advogada Acta Nunes e o advogado também Adelso Mendes. Bom dia, boa tarde, nós estamos aí justamente num período que o mundo está girando sobre questões de discriminações e principalmente de políticas, tanto políticas internas brasileiras como também políticas mundiais, sobre contexto onde desse a diferença entre as pessoas. Aqui no Brasil não dá para trazer, a nossa pauta é justamente em razão das questões das políticas negras, né? As políticas voltadas para as questões negras. Antes de mais nada, deixar aqui registrado, continua aberto ao vestibular, né, para 2023 da Faculdade Zumbi dos Palmares. Nós estamos também na TVT, né, e como eu bem trouxe a questão de todas as mídias, as nossas mídias, né, da Faculdade Zumbi, TV Zumbi, redes sociais, né, e nesse momento estamos aqui ao vivo. Doutora Ágata, né, é uma advogada aí que já tem uma caminhada. Qual é esse novo olhar que a gente está tendo sobre o mundo jurídico, sobre o universo jurídico, trazendo a temática racial? Porque hoje a gente não pode tão somente falar sobre crimes raciais. Toda a temática hoje ela está aí, né, nos cantinhos, né, nos espaços jurídicos, no contexto cotidiano. Diga aí, Ágata. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, é um imenso prazer em participar. Assim, doutora, nós, né, eu e a doutora Adelso, nós somos eu sou vice-presidente, ele é o presidente da Comissão de Igualdade Racial e Diversidade Sexual lá da UAB de São Miguel Paulista, e nós entendemos que essa questão das políticas afirmativas, além de ser extremamente necessário, já tinha que ter acontecido, lá na nossa comissão, nós entendemos que o que acontece? É extremamente necessário as pessoas terem o acesso à informação. Na nossa comissão, nós temos também um grupo de estudos, né? A gente já falou de letramento racial, de letramento LGBTQIA+, teve um grupo de estudos referente também à questão do Luiz Gama. Então, nós entendemos que a questão de levar informação não só para advogados, tá? Para todo o público em geral, é também uma forma de tentar que a pessoa saiba se defender, saiba como agir quando acontecer algumas situações, né? Então, Adelso, doutora Adelso, como a Ágata trouxe, nós temos aí a questão em razão, né, da temática, que ela está saindo da seara só de contextos em razão de discriminações na esfera criminal, mas ela está avançando em outros espaços, em outros ramos do direito. O que Adelso, você teria aí para se posicionar sobre essa nova era? Cleide, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, doutora Ágata, é um prazer imenso falar novamente contigo. Bom, a doutora Ágata já iniciou aí, né, a nossa atuação na comissão, mas como você falou, Cleide, o racismo e as formas de preconceito, elas têm se modernizado, né? Vamos dizer assim, se é que se pode entender dessa forma. Então, fecha-se uma porta, o racismo e o preconceito, abre-se outras. Então, a gente tem que ter outras formas de combate, né? Então, como você disse, nós tivemos várias atuações no sentido da tecnologia, por exemplo, nós temos aí o caso das câmeras, né, que estão sendo veiculadas, há a possibilidade de identificação por foto, por rosto, né, de suspeitos em meio à cidade, no meio da cidade, em espaços públicos.
e a gente sabe quem vai ser a maior vítima, né, dessa identificação, e a gente pode colocar muitas aspas, né, nessa identificação, não é? É mais uma legitimação da discriminação, o que é um risco. E quando se fala em ações afirmativas, e muitas pessoas torcem o nariz ainda, mesmo depois de 10 anos na lei de cotas, a gente não pode esquecer que o Estado brasileiro ele foi fundamentado numa forma de cotas, não é? Só que para estrangeiros, para os imigrantes. Então, ele foi iniciado em meio às cotas, porque receberam dinheiro, receberam trabalho e receberam terras, não é? E para os negros, que até um dia antes da abolição, eram os detentores do trabalho no Brasil, porém não recebiam salário, né? Então, quando se fala em ações afirmativas, é justamente para diminuir o impacto desses anos de escravidão e dos reflexos desse flagelo, né? Então, as considerações iniciais que eu teria em relação a isso seria que nós precisamos bater forte essa questão das cotas, das ações afirmativas, né, diga-se de passagem, que são muito importantes, e quem está com o poder não quer abrir mão dele, né? Então, no Brasil se confunde muito privilégio com direito. Então, eu não quero abrir mão do meu direito, na verdade, você não quer abrir mão do seu privilégio, não é? Então, é algo a se pensar em relação a isso. Nossa, Adelso, você trouxe uma questão, né? Você foi trazendo lá a evolução da tecnologia, né? E a tecnologia, quando traz a questão da discriminação, ela pontua a questão da discriminação, ela começa justamente com essa questão. Um regime escravocrata, em que as pessoas negras não eram sujeitos de direitos, mas existia um sistema de cotas, que muita gente não sabe, que o sistema de cota está desenhado no sistema normativo desde o Brasil colônia até os dias atuais. Eu costumo falar para os meus alunos que não foram revogadas essas legislações, e não foram mesmo, né? Elas estão aí e estão muito permanente, né, nos nossos espaços, nesse cenário que nós estamos vivendo. E daí o reconhecimento facial, né, o reconhecimento biométrico. Eu vi justamente essa semana dados trazendo de cada 100 pessoas que são presas em razão do reconhecimento racial, 98 são negros. Isso daí é um dado muito pesado, muito difícil, porque isso daí retrata a questão do racismo estrutural. E você me traz também, né, Adelso, a questão em razão das ações afirmativas, em razão, né, discutindo o sistema de cotas, em razão do acesso à educação universitária em primeiro momento, né, que a legislação ela traz justamente universitária. E daí a gente vê justamente, né, as discriminações sofridas pelos cotistas, dentro do acesso de concursos, logo após o término das graduações, ou mesmo discutindo no acesso aos programas, né, de fomento em razão da educação. Você trouxe um desenho perfeito. E daí, Ágata, eu sei que você atua numa área que é a área justamente de relações de consumo, né? É um novo formato, ou esse formato já estava desenhado também? Eu digo também, reiterando, né, as palavras do doutor Adelson, a tecnologia avança e, infelizmente, o racismo também ele acompanha, né? Nas relações de consumo, nós sabemos que, infelizmente, o racismo estrutural ele é muito ainda existente em nossa sociedade, né? Eu, como advogada, especialista em direito do consumidor, tenho diversas demandas que têm ainda a questão de nós ingressarmos numa loja e termos segurança ali atrás de nós, né? Então, eu acredito até mesmo com essa questão, só para atualizar, hoje eu recebi uma notícia que o INDEC e mais 50 organizações acionou o Ministério Público por conta desse edital, porque esse edital tem essa questão do reconhecimento facial e também menciona a questão de vadiagem. Então, é um absurdo. Esse edital é basicamente um retrocesso por todas as políticas afirmativas que a gente sempre bate. Então, nossa, Ágata,
A gente conversaria aí, né, faria um curso só de pontuações de racismo, né, essa evolução sobre a questão de preconceitos e o racismo, né, a discriminação racial. Adelso, você trouxe a questão do reconhecimento, né, e como que é a postura hoje do advogado, do operador de direito sobre essas novas demandas? Eu tive um caso particularmente de uma situação de racismo religioso. E eu ouvi da autoridade policial, aconteceu mais ou menos assim. O homem agrediu a mulher, era um crime, inicialmente uma discussão de família, mas no meio da discussão veio a questão do racismo religioso, porque ela era do candomblé, e ele disse que ia acabar com o pacto que ela fez com o demônio, com o pai de santo, na base da pancada. Isso com uma cadeira de madeira, né, para cima dela, jogando por cima dela. E nós fomos à delegacia para lavrar o boletim de ocorrência, né, por racismo, por injúria racial, né, um componente da religião enfim, do ódio. E nós ouvimos da autoridade policial, jovem, inclusive, não podemos nem acrescentar a ela essa questão de ideias ultrapassadas, porque ela é bem jovem, não tinha 35 anos. Ela disse para a minha cliente por que ela não mudaria de casa, porque o agressor mora na mesma rua, né, na mesma calçada. Por que ela não mudaria de casa? A agredida, a vítima, né? E o agressor poderia viver livremente, porque na cabeça da autoridade policial, na verdade, ali não era caso de polícia, era um caso de família, né? Muito menos caso de crime de ódio ou de racismo, não é? Então, não tinha o devido letramento. Então, isso, nós que somos juristas, somos operadores do direito, nós temos que ter essa veia humanista, porque senão é mais um caso, né? São honorários apenas e não vai mudar nada, não é? Então, as pessoas que estão no sistema carcerário e as pessoas que serão identificadas por esse sistema sofrerão mais uma vez por conta dessas nuances do racismo, se não tiver um profissional ou uma autoridade, né, que vai analisar o caso dele com esse devido letramento. Então, é importante que se tenha. É bem interessante que você traz, Adelso, que a Agatha também registrou aqui, que há necessidade de, além da gente trabalhar com letramento racial, a gente tem que também ter uma formação multidisciplinar, né? Em razão não só da nossa história, não só da nossa identidade, né? Trazendo também essa questão em razão de conhecer e utilizar os mecanismos, né, do universo jurídico, que são infindáveis, né? Eu falo que não se... Um processo criminal, ele não fica só naquela esfera criminal, ela vai para civil, tributária, administrativa. E hoje o profissional do direito, né, o operador de direito, ele tem que ter esse conhecimento. Mas daí, a Agatha está trazendo, e o poder judiciário? Né? Porque, como trouxe o Adelso, a gente não está representado. Quando ele fala em razão desse operador de direito, um delegado de polícia, que não reconhece justamente essas questões étnicas raciais negra, a gente também tem um poder judiciário que não tem um letramento racial, por mais que eles lidam constantemente com isso. Qual que são as impressões, além de outros temas aqui que podem ser abarcados? Bom, Cleide, infelizmente, a gente ainda nós deparamos, né, nós advogados, com sentenças que, vamos dizer, que minimizam a situação, né? Nós sabemos como é que é a situação, o que é o racismo, aquilo que acontece, só que, infelizmente, ainda tem essa dificuldade de ter essa afirmativa, né? Uma sentença ali que conste o racismo. Teve um caso que eu atuei, que, assim, nesse caso, né, em específico, a sentença ela foi brilhante mesmo, o juiz, ele compreendeu, eu pedi a inversão do ônus da prova, foi também uma questão da pessoa ingressar numa loja
e ser perseguida. Então, como o doutor Adelson falou, nós que somos advogados negros, nós temos que ter essa sensibilidade e tentar utilizar ali a legislação ao nosso favor. Então, se você não está ali um profissional atento à situação, a pessoa vai chegar e vai contar a história, você vai falar, tudo bem, não, deixa para lá, o judiciário vai julgar como um mero aborrecimento. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que ir lá e falar, opa, peraí, vou tentar te representar, eu entendo a sua dor e eu vou tentar demonstrar isso para o juiz, né? Mas, infelizmente, falta esse letramento. E essa questão de faltar esse letramento, atualmente, com toda a disponibilidade de informação, Google, tem um monte de livros, curso, chega até a ser um absurdo, mas, infelizmente, é o que acontece. É bem interessante também que você traz, Anderson, em razão dessa questão. O letramento hoje ele está acessível, né? Hoje não precisa necessariamente você estar nos bancos escolares, educacionais, para ter acesso à história do Brasil, essa história, né, em razão do regime escravocrata, as consequências, as sequelas que foram deixadas. Então, assim, é hiper interessante. Mas a gente também tem a questão da não representatividade, né, no poder judiciário, nos espaços, né, institucionais, principalmente nos órgãos públicos, né, trazendo, né, sobre essa temática. E daí eu trago a Adelson, né, tem aí a nova pauta, né, que é a questão em razão de uma criança negra, ok, que foi tatuada, né? Nós temos aí tanta questão racial, né? E um corpo negro pode ser utilizado de qualquer forma, né? Mas daí a gente tem em razão de uma criança negra e ela também é tutelada pelo Estado. Nós temos aí normas, né? O Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A questão em violação em razão da privacidade, direito de imagem, e daí vai, né? O que você poderia pontuar sobre essa temática, Adelson? Olha, esse quando a gente pensa que já viu de tudo, né? Vem uma imagem dessa, um caso desse, e ainda a gente fica surpreso, infelizmente. Mas esse caso é inerente a tudo que você falou, né? A questão do direito de imagem, a questão da tutela, né, da dignidade da pessoa humana. Mas não tem como a gente enveredar pelas questões do flagelo, né? Porque esse rosto, esse corpo, essa criança é um objeto, né? Para algumas pessoas foi um objeto a ser retratado, uma coisa a ser retratada, não é? E tem algumas explicações. Então, se você vê que o negro até pouco tempo era um ser sem alma, né? Que a igreja vem e nos diz que o negro não tem alma, portanto, ele não tem sentimentos, ele não tem nada o que sofrer por tudo que se faça com ele. E você tem também a ciência legitimando, né, essa teoria por conta da eugenia e por conta de tudo que já se falou, que o negro também não tem nenhuma representatividade. Não tem nenhuma representatividade. Então, tudo que se faça com ele é alguém que faz com ele. Ele não tem vontades. Então, esse é mais um caso, né, que se retrata essa teoria, né? Então, você veja, em pleno 2022, você vê um retrato de uma criança como um objeto no corpo de alguém. Não é? Comercializada, né, Adelson? Comercializada, inclusive. Então, você vê o relato da mãe, o que dói bastante, né? Né? Tudo pelo capital, né? Voltamos àquela velha história. E você vê o relato da mãe, é chocante, né? Porque ela disse que não autorizou e nem conhece, não faz sentido, não é? Mas é isso que eles fazem. Eles tentam naturalizar os privilégios, naturalizar os preconceitos, naturalizar a crueldade. E é mais um caso, infelizmente. E daí é interessante, né, Agatha, você traz aí relações de consumo, né, que a gente mais vê justamente as nossas imagens sendo vinculadas, né, os nossos fenótipos sendo vinculados e a gente não recebe, né, por isso.
né? Eu acredito que essa mãe, antes da tatuagem, essa mãe não recebeu em razão do prêmio, da foto que o fotógrafo lá recebeu, em razão dessa criança, que ele acabou ganhando um prêmio, né? Se não fosse a repercussão, ia ficar por isso mesmo, né? Se não fosse a repercussão que está tendo. E daí, assim, ele também posta essa imagem em determinadas plataformas sem autorização da mãe, né? Porque se esse tatuador ele teve acesso, né? Foi usado, né? Então, assim, fora isso, né, Adelson? Né, a Agatha, eu não sei se tem a questão em razão de filhos, né? Mas é doloroso essa questão, e daí eu passo a entender justamente como foi doloroso nossos ancestros, nossos antepassados, em razão do regime de escravidão, né? Mas daí a gente vai seguindo as considerações finais, por gentileza. Nós temos que ocupar espaços, né? Eu sempre falo que a partir do momento que nós temos oportunidade, nós temos que estar ali e fazer a representação, né? Fazer a representatividade. Por quê? Quando uma criança ou uma adolescente, ela se vê, né? Tanto em relação a novelas, a médicos negros, advogados, juízes, ela se identifica. Então, nós temos que aproveitar. E as cotas, ela basicamente é uma reparação histórica, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, nós não temos as mesmas oportunidades, porque nós temos 300 anos aí de atraso, né? Então, nós temos que, sim, pleitear, tentar, de alguma forma, ir em frente com essas nossas questões, com as nossas ações afirmativas, e fazer essa representatividade, ocupar espaços. É esse o recado que eu deixo. Nós temos que ocupar espaços. E não é um favor, é um direito nosso. Isso mesmo. E aí, Adelson? Bom, eu preciso considerar aqui o seguinte, não são privilégios, não são nenhum favor, tá? Quando se fala em meritocracia, nós podemos fazer uma reflexão, por exemplo, né, daquele jovem, né, que o avô é desembargador, o pai é juiz, o tio, enfim, ele só está esperando atingir a idade para ocupar aquele espaço que foi projetado para ele ocupar. Qual a meritocracia que ele teve? Qual o mérito que ele teve nessa situação? Não é? Então, o destino dele está traçado, assim como o destino daquele negro que sem as cotas também estaria traçado. Sim. Nós temos resultados excelentes, né, dos cotistas que estão na universidade. E é importante que se ocupe esses espaços e permaneçam. Não basta só entrar, é preciso permanecer e evoluir. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de inspirar, de alguma forma, né, de nós ocuparmos espaços que sempre foram negados a nós. Muito obrigado. Eu agradeço também a presença de todos e principalmente dos nossos dois convidados, doutora Adelson, doutora Agatha, né? São representantes lá justamente da seção de São Miguel Paulista. Agradeço também o pessoal que está ao vivo, né, no Facebook, a Denise, a Amélia, a Micaia Matamba, o Neto Batista, né? Deixo aqui o registro para que vocês acessem, curtam, façam parte justamente da nossa rede e nossa TV Zumbi. Até mais, até o próximo programa.